Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu conversarei com vocês sobre os meus 10 personagens literários favoritos. Já curta o vídeo se essa temática te interessa e também se inscreva se for novo por aqui. Vocês vão ver que alguns personagens eles fazem parte do mesmo livro ou do mesmo universo e eu acho que isso se deu muito a eu ter amado o livro, então além de falar dos personagens que eu gosto, este vídeo de certa forma também vai trazer várias indicações. Último recado antes de começar, eu não fui capaz de estabelecer uma ordem de primeiro, segundo, terceiro, não. Eu realmente apenas selecionei os 10 que eu mais gosto e eu vou explicando o porquê da escolha de cada um no decorrer do vídeo. Vamos começar falando de Gatsby. Eu adoro este personagem que é do livro O Grande Gatsby do Fitzgerald, um dos meus livros favoritos da vida e o meu livro favorito escrito em língua inglesa. Tanto Gatsby quanto o próximo personagem que eu vou mencionar são deste livro, que é um livro ótimo, já a resenha dele aqui no canal. Por que que eu gosto tanto do Gatsby? Porque eu acho que ele é um personagem muito inocente, muito puro, muito apaixonado. Nós conseguimos ver tantos sentimentos verdadeiros dentro da construção de um personagem que vive em um mundo de mentiras, de máscaras sociais e aquela ilusão que a elite cria para tentar se sustentar como superior, sendo que na verdade muitos deles são mais vazios do que pessoas que não têm nem metade da metade do seu dinheiro. Nós vemos muito bem isso em O Grande Gatsby. E essa pureza do Gatsby em relação aos outros personagens dos livros lembra muito uma frase do Franz Kafka, que eu não lembro exatamente como era, mas era algo assim: tive vergonha de mim mesmo quando entendi que a vida é um baile de máscaras e eu me apresentei com a minha própria face. Eu acho que essa frase define muito o Gatsby e também o próximo personagem da minha lista, que é o Nick. O Nick, ele é o narrador de O Grande Gatsby e ele aparece lá de uma maneira mais como observador, eu diria. Ele consegue ver todas aquelas mazelas sociais, todas as injustiças, todas as mentiras, e ele se revolta com aquilo, mas eu acho que ele se revolta mais ainda com o fato de que somente ele parece perceber que há um problema ali, que há algo incoerente. E eu acho que a sinceridade do Nick, o compromisso com a verdade, essa questão de você se importar de verdade com alguém é algo tão raro hoje em dia, e eu acho que no livro o autor ele pontua muito isso, sabe? Uma questão que estava entrando em extinção e que hoje parece que está realmente quase que desaparecida em um mundo de tanto egoísmo. E agora vamos para personagens mais felizes, né? Vamos sair um pouco dessa depressão. A terceira personagem que eu coloquei na minha lista é a Elizabeth de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Porque ela é uma menina, uma mulher muito corajosa. Ela, de certa forma, fazia parte de uma família que não era tão rica, que não era tão bem vista. Mas ela não deixava isso abalar a sua personalidade, influenciar os seus gostos ou as suas preferências. Eu acho que a personalidade dela é realmente o que me cativou. Tem uma frase no livro que define muito bem ela: Obstinate, Headstrong Girl, que em tradução livre seria garota teimosa e obstinada. E eu amo essa frase, inclusive eu uso ela lá na minha bio do Instagram. E o quarto personagem também vem deste livro, que é o Mr. Darcy. Ele é um daqueles personagens que você começa odiando e que depois você se apaixona e que você fica um pouco indignado com a maneira injusta que você o julgou e que os outros personagens do livro o julgaram. Então, não quero falar muito sobre o Mr. Darcy para não dar spoiler, porque ele tem essa virada de chave dentro do livro. Mas leiam Orgulho e Preconceito, vale a pena, não apenas por esses dois personagens, mas há outros bem caricatos, bem engraçados. É um livro que tem romance, é um livro que tem plot twist, é um livro que traz ali muitos questionamentos sobre a época, vale a pena. E vamos para o nosso quinto personagem da lista de hoje, Hercule Poirot, o detetive da Agatha Christie. Eu confesso que o que eu mais amo no Hercule Poirot
não é nem a sua inteligência, é a sua arrogância. Porque ele tem uma arrogância, mas não é aquela arrogância que a gente não gosta, sabe? Não sei como explicar isso, mas é uma arrogância divertida, porque ele é extremamente brilhante. Nós sabemos que ele sabe que ele é, e ele gosta muito de brincar com esse talento que ele tem, não humilhando as pessoas, mas se exaltando. Esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. Você mostrar os seus talentos sem precisar rebaixar alguém. Ele faz isso muito bem. A próxima personagem que eu amo é a Miss Marple, que também é uma personagem da Agatha Christie. O Hercule Poirot e a Miss Marple, eles aparecem em vários livros da Agatha Christie. O Hercule Poirot é um detetive profissional e a Miss Marple não. A Miss Marple é uma senhorinha idosa que mora em um vilarejo bem pequeno, e por ela ser essa senhora idosa, as pessoas não botam muita fé na inteligência dela. Infelizmente é assim. Nós sabemos que a mulher por si só, muitas vezes, ela é julgada como não muito inteligente, então imagine como que uma mulher naquela época mais velha era julgada ali pela sociedade em questão de incluí-la em conversas inteligentes, perguntar a opinião dela. Então seria uma opinião que não teria tanta relevância, infelizmente, mas que é uma opinião bastante solicitada, porque vários crimes vão acontecendo e ela vai solucionando eles. Em cada história ela resolve um caso. Ainda não li um livro no qual ela parece que ela não conseguiu resolver o caso. E sempre de uma forma muito inteligente, sempre muito calma, sempre muito educada. Então, geralmente nas histórias dela, começa com algum mistério, depois alguém diz, olha, a Miss Marple talvez resolva. E aí alguém diz, o quê? Aquela senhorinha? Acho que não. E aí ela vem, pá! A próxima personagem que eu amo, que eu acho ela brilhante, incrível, é a Mina Harker, de Drácula. Ela é fenomenal para aquela história cheia de homens que acham que estão resolvendo tudo, que estão protegendo-a e tudo mais, quando na verdade ela que tem aquele poder ali de organização, ela que escreve aquelas cartas, aquelas narrativas com uma visão tão clara da situação, tão esclarecedora. Eu acho ela assim brilhante, acho o Jonathan Harker meio para ela, mas tudo bem. E eu também sou apaixonada por Drácula, é uma história incrível. Aliás, eu não recomendei um livro do Poirot para vocês, e nem algum da Miss Marple, então eu vou recomendar também. O do Poirot que eu mais recomendaria é O Assassinato de Roger Ackroyd, que é o meu favorito da Agatha Christie. E da Miss Marple, eu acho que O Assassinato na Casa do Pastor é muito bom também. E vamos para o próximo personagem, que é ninguém mais, ninguém menos que Sherlock Holmes, outro metidinho aí da literatura que eu gosto muito. Eu acho ele um personagem muito peculiar, confesso que às vezes eu gosto mais do Watson, às vezes mais do Sherlock, às vezes mais do Watson. Vou deixar os dois aqui nesta mesma posição, sabe? Porque às vezes o Sherlock ele é meio mal com o Watson. Vamos combinar aqui que ele humilha bastante o coitadinho do Watson. Eu fico com dó e nesses momentos eu prefiro mais o Watson, mas não sei, fiquei aqui balançada. O Sherlock, ele é um personagem muito curioso e por causa disso ele não deixa de ser também muito engraçado, então eu me divirto com algumas colocações, alguns apontamentos, algumas tiradas, algumas carteiradas dele, então ele não poderia ficar de fora dessa lista. E das histórias em que ele aparece, a minha favorita é O Cão dos Baskerville, mas é uma história que o Sherlock ele não tem tanto protagonismo, ele aparece na história bastante, mas o protagonista da história fica com o Watson. E eu gosto muito deste livro, é o meu favorito de toda a obra do Conan Doyle. Agora vamos para o próximo personagem, acho que é o penúltimo, se eu não estou enganada. Este personagem é um pouco polêmico, porque é o Raskolnikov, de Crime e Castigo, do Dostoiévski. E não me entendam mal, não é que eu goste dele porque ele é um assassino, um criminoso, um fora da lei. Não, não é nada disso. Eu gosto do Raskolnikov por causa da profundidade dos pensamentos, por causa da complexidade pela qual este personagem foi criado, entende? Então, é todo aquele trabalho de construção que o Dostoiévski faz com esse personagem, que faz com que eu goste dele. Não são os atos do personagem, só para esclarecer, só para fazer um disclaimer aí, né? Uma isenção de responsabilidade. Crime e Castigo é um livro muito bom, um livro que faz a gente questionar muito a moral, a ética, que faz a gente ter alguns pensamentos, que faz a gente odiar alguns personagens. E por fim, o personagem mais inusitado desta lista, porque é uma osga.
uma osga chamada Eulálio. E esta osga pertence ao livro O Vendedor de Passados. Osga é bem parecido com uma lagartixa e ela é a narradora do livro, então ela vai contando toda a história do Félix Ventura, que é o dono da casa na qual ela mora na parede. E ela, por ficar o dia inteiro na casa, ela tem uma relação muito próxima com a casa, com o lar, que faz nós refletirmos muito sobre o nosso lar, sobre o que é um lar, o que é uma casa. E aí ela também reflete muito sobre este homem complexo, repleto de inconsistências, incoerências e de buscas, que é o Félix Ventura. Ela também vai observando as visitas, as outras pessoas que começam a frequentar a casa do Félix. E é muito incrível, sabe? Nunca li um livro que uma osga fosse uma narradora, então aí é uma coisa bem peculiar, pelo menos para mim. E eu recomendo demais este livro, já a resenha dele aqui no canal também, porque é um livro um pouco desconhecido, mas que está sendo mais conhecido aí, ainda bem, porque ele é muito bom. Então esses foram os meus 10 personagens favoritos da literatura. Curtam muito este vídeo se vocês querem que eu faça um vídeo com os 10 mais odiados. E contem pra mim se vocês gostam também de algum desses personagens da minha lista. Qual deles que vocês mais gostaram, qual deles que vocês mais odiaram, principalmente Rascunho 9, talvez, não sei. E lembrando também que eu sempre vou deixar aí pra vocês na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo todos os links das resenhas que eu já fiz dos livros que eu mencionei, e também deixo sempre os links da Amazon caso vocês desejem comprar algum livro dos quais eu falei aqui hoje. Por favor, utilizem o meu link e vejo vocês no próximo.